Quando o glorioso e famoso rei dos francos, Dagoberto, notável por sua magnanimidade real na administração de seu reino e ainda não menos devoto à Igreja de Deus, rumou para o povoado de Cataluriacum a fim de escapar da intolerável fúria de seu pai Clotário, e quando soube que as veneráveis imagens dos santos mártires que permaneceram lá, aparecendo a ele como homens muito belos vestidos em trajes brancos, requisitaram seus serviços ações, ele ordenou com admirável afeto que fosse erigida em real magnificência uma basílica dos santos. Quando ele construiu essa basílica com uma maravilhosa variedade de colunas de mármore, a enriqueceu incalculavelmente com tesouros dos mais puros ouro e prata. Apenas uma coisa estava faltando nele: que não tivesse permitido o tamanho que era necessário. Através de uma afortunada circunstância relativa a essa singular pequenez, o número de fiéis crescendo e frequentemente se reunindo para ver a intercessão dos santos, a mencionada basílica acabou por enfrentar graves inconveniências. Com frequência em dia de festa, completamente lotada, ela expelia através de todas as suas portas o excesso da multidão, na medida em que esta se movimentava em direções opostas, e a pressão externa dos que estavam na frente não apenas impedia de entrar aqueles que o estavam tentando, como também expulsava aqueles que já haviam entrado. Ninguém, por causa da própria densidade, podia mexer um pé sequer, que ninguém, por causa do próprio congestionamento, podia fazer qualquer coisa a não ser ficar em pé, como uma estátua de mármore. Exibiam faces pálidas, como em uma morte imaginada. Os irmãos, vezes, não tendo para onde se voltar, escapavam com as relíquias pelas janelas. Mas quando agradou a ele colocar a mim, insignificante, à frente de tão importante administração dessa sagrada igreja, então, impelidos pela correção da mencionada inconveniência, resolvemos apressar a ampliação do mencionado local. Inclinando-nos ante o conselho inestimável e a ajuda irrefragável de Deus, nós avançamos com essa obra tão grande e tão suntuosa. Através de um presente de Deus, uma nova pedreira, que produzia pedra muito forte, foi descoberta, com uma qualidade e quantidade que nunca havia sido encontrada nessas regiões. Chegou uma habilidosa multidão de pedreiros, cortadores de pedra, escultores e outros trabalhadores, de modo que a divindade livrou-nos de nossos medos e nos favoreceu com sua boa vontade ao nos confortar e ao nos prover com inesperados recursos. Por meio de reflexão, indagação e investigação através de diferentes regiões de distritos remotos, nós nos empenhamos em aprender onde poderíamos obter colunas de mármore ou colunas equivalentes. Uma vez que não encontramos nada, nos restou apenas uma coisa, preocupados de mente e de espírito. Poderíamos obtê-las em Roma, por meio de embarcações seguras através do Mediterrâneo. Repentinamente, a generosa magnificência do Todo-Poderoso, condescendente com os nossos trabalhos, revelou, para a surpresa de todos e através do mérito dos santos mártires, o que ninguém jamais teria pensado ou imaginado: colunas muito refinadas e excelentes. Próximo a Pontoise, uma cidade adjacente aos confins de nosso território, havia uma maravilhosa pedreira, que nos tempos antigos havia oferecido um profundo abismo. Quando as colunas foram arrastadas do fundo do declive com cordas amarradas, tanto nossos próprios trabalhadores, como os vizinhos piedosos, nobres e pessoas comuns, ataram seus braços, peitos e ombros com as cordas, e agindo como animais de carga, ergueram as colunas. E no declive, no meio da cidade, os diversos artesãos deixaram de lado os instrumentos de seu ofício, e foram encontrá-los.
e, oferecendo sua própria força contra a dificuldade da estrada, homenageando o tanto que podiam a Deus e aos santos mártires. Certo dia, quando, devido a um aguaceiro, uma negra opacidade cobriu o ar, aqueles acostumados a ajudar na obra enquanto as carroças chegavam na pedreira foram embora devido à violência da chuva. Os condutores de bois reclamaram e protestaram que não tinham nada para fazer e que os trabalhadores estavam sem fazer nada, perdendo tempo. Eles ficaram tão insistentes em seus protestos que algumas pessoas fracas e inválidas, juntamente com os poucos meninos, correram para a pedreira. Pegaram uma das cordas, prenderam-na a uma coluna e abandonaram outro tronco que jazia no chão, pois ali não havia ninguém que pudesse tentar erguê-lo. Assim, animado por piedoso zelo, o pequeno grupo orou. Ó São Denis, se te agradar, ajude-nos lidando o Senhor mesmo com esse tronco abandonado, pois não podemos nos culpar por não sermos capazes de lidar com ele. Deste modo, suportando o peso, eles arrastaram o que 140 ou ao menos 100 homens estavam acostumados a arrastar do fundo do precipício com dificuldade. Não sozinhos, pois isso teria sido impossível, mas através da vontade de Deus e da assistência dos santos que invocaram. E eles levaram esse material para a igreja de carroça. Assim, foi dado a conhecer pela vizinhança que essa obra agradou demasiado ao Deus Todo-Poderoso, uma vez que, por louvor e glória de seu nome, ele escolheu dar sua ajuda àqueles que a realizaram, através desse e de semelhantes sinais. Como uma segunda instância, é relatado outro evento digno de lembrança, de notável narrativa e merecedor de ser registrado com autoridade. Quando a obra foi, em sua maior parte, terminada, quando as histórias da velha e da nova construção foram unidas, nós empreendemos com nova confiança o reparo dos danos nos grandes capitéis e nas bases que sustentavam as colunas. Mas quando nós perguntamos, tanto aos nossos carpinteiros, quanto àqueles de Paris, onde poderíamos encontrar vigas, eles nos disseram que tal coisa de modo algum poderia ser encontrada nessas regiões. Nós, no entanto, começamos, com a coragem de nossa fé, a procurar através das florestas. E, em torno da primeira hora, encontramos uma árvore adequada à medida. Para que dizer mais? Na nona hora, ou um pouco antes, nós tínhamos, através dos matagais, das profundezas das florestas e dos densos espinhosos labirintos, marcado 12 árvores, pois eram tantas assim as necessárias, para a surpresa de todos. Nesse assunto, a generosidade divina, que escolheu temperar e conceder todas as coisas de acordo com o peso e medida, manifestou-se como nem excessiva nem insuficiente, pois nenhuma árvore, a mais do que necessário, pôde ser encontrada. Tendo deliberado de que maneira, por quais pessoas e o quão solenemente a igreja deveria ser consagrada ao Todo-Poderoso, cantamos em celebração dessa cerimônia um polifônico louvor em meio a uma grande multidão de diversos personagens eclesiásticos e uma enorme de clero e leigos. Direcionou nossas intenções para outro objetivo. Nós iremos lutar com todo o nosso poder a devotar trabalho e gastos de modo tão adequado e nobre quanto possa isso ser feito à ampliação da Igreja Nossa Mãe. Informamos esse plano a nossos muitos devotos irmãos, cujos corações queimaram por Jesus, deliberando sob inspiração de Deus, escolhemos respeitar as próprias pedras, sagradas como são, como se elas fossem relíquias. Por 3 anos, apressamos a conclusão da obra a grande custo, com uma numerosa multidão de trabalhadores, a fim de que Deus não tenha motivo para reclamar de nós. Enquanto isso, principalmente solícitos em relação ao traslado dos nossos santos patronos, da maioria dos santos mártires e também dos outros santos que, espalhados pela igreja, eram cultuados nas diferentes capelas, nos sentimos devotamente decididos a embelezar seus mais sagrados relicários.
Uma coisa, no entanto, escolhemos fazer de modo resplandecente. Iremos erigir diante dos mais honoráveis corpos dos santos que nunca estiveram ali antes, um altar para o culto sacrificial de Deus, onde os papas e pessoas de alta posição possam dignamente oferecer os sacrifícios expiatórios, aceitáveis para Deus, com a intercessão daqueles que oferecem a si mesmos a Deus como uma fragrante oferenda. Pois não apenas os próprios pontífices consentiram, quando estavam presentes, a destinar seus anéis pontificiais, feitos com uma maravilhosa variedade de pedras preciosas, a esse painel, eles mesmos, se estavam ausentes em terras além-mar, enviaram-nos de própria vontade, incitados pelo amor aos santos mártires. O próprio ilustre rei, oferecendo de sua própria vontade esmeraldas, translúcidas e distintas pelas marcas, e pares e príncipes, pérolas preciosas de diversas cores e propriedades. Tudo isso nos convidou a completar a obra de modo glorioso. Quando a obra, na nova adição, com seus capitéis e arcos superiores, estava ainda sendo conduzida ao pico de sua altura, mas os arcos superiores ainda não haviam sido unidos uns aos outros, repentinamente caiu uma terrível e quase incontrolável tempestade, com inundações e violentíssimas rajadas de vento. Tão poderosa se tornou que colocou abaixo não apenas casas bem construídas, mas mesmo torres de pedra e baluartes de madeira. Em certo dia, quando o venerável bispo de Chartres, Geoffroy, estava solenemente celebrando no altar principal uma missa conventual pela alma do rei Dagoberto, uma imensa força de vendavais contrários se arremessou contra os arcos, não amparados por nenhum andaime, nem apoiados em quaisquer escoras, que ameaçavam perigosamente ruir a qualquer momento, tremendo de modo miserável e balançando para cima e para baixo. O bispo, alarmado pela forte vibração, frequentemente estendia sua mão abençoada na direção daquela parte e urgentemente segurada em sua direção, enquanto fazia o sinal da cruz, de modo que ele escapou ao desastre não através de sua própria fortaleza interior, mas pela graça de Deus e pelo mérito dos santos. Assim a tempestade, enquanto trouxe calamitosa ruína em muitos lugares a prédios que se acreditavam serem firmes, foi incapaz de danificar esses arcos isolados e recém-construídos, balançando em pleno ar, porque isso foi repelido pelo poder de Deus. Em certo dia, nós conversávamos com nossos amigos, empregados e administradores sobre as provisões para a corte da iminente consagração, porque antecipamos que seria muito grandiosa. Apenas uma coisa nos preocupava gravemente. Devido a uma praga entre as ovelhas nascidas naquele ano, tivemos de procurar por carneiros no distrito de Orleans e pela Burgundia. Mas na manhã seguinte, quando eu, de acordo com o costume, saí correndo de nossa pequena câmara para a celebração da Santa Missa, um monge premonstrestesiano repentinamente me levou de volta ao meu quarto, apesar de meus protestos. Quando eu a ele respondi sem muita civilidade, ele disse: "Nós ouvimos, senhor padre, que você precisa de carne de carneiro para a iminente celebração de sua consagração. Portanto, enviado por seus irmãos, eu trago a sua paterna graça com muito grande rebanho de carneiros, de modo que o senhor pode pegar o que gostar e nos devolver o que não gostar." Após a missa, informamos nossos irmãos em sua presença sobre o que ele nos havia oferecido. Eles atribuíram isso à generosidade divina,
porque eu fui inesperadamente provido através da piedosa Irmandade que trouxe isso até aqui, com a única coisa que nos faltava e que teria sido exaustivo procurar. Agora, a laboriosa consumação do trabalho e nossa suspensa devoção, que foi pintada por isso um longo tempo, demandam a consagração da nova igreja. E uma vez que nós fervorosamente desejamos que a consagração seja o mais solene evento, marcamos, sob deliberação e com o gracioso consentimento de Sua Majestade Real Luís, o mais sereno dos francos, a data da cerimônia para o segundo domingo em junho, isto é, o terceiro dia antes das Ides, o dia do apóstolo Barnabás.